O Donald Trump está conseguindo isolar Lula completamente. Lula está se tornando radioativo não apenas na política nacional, mas na geopolítica. Que vexame, que humilhação para o governo Lula e que vitória para nós da direita. Não se enganem, essa vitória ela não é uma vitória do governo Trump, não é uma vitória dos Estados Unidos contra o Brasil, essa vitória é da liberdade contra a tirania. É uma vitória do povo brasileiro, dos cidadãos de bem, dos injustiçados, dos perseguidos pela tirania judicial do STF, de todos aqueles que acreditam que sim, o STF abusa e ele deve parar de abusar e deve ser responsabilizado pelos seus erros. E agora essas pessoas todas, nós temos uma chance de lutar por punições contra os algozes do Brasil e por indenizações em favor das vítimas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lula convoca Alckmin e prepara a reação contra Trump. É isso mesmo. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou neste domingo em São Paulo que o governo brasileiro deve publicar até terça-feira um decreto regulamentando a aplicação da lei da reciprocidade, em resposta às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A medida americana provocou uma reação imediata do Planalto, que trabalha agora em uma estratégia de retaliação. Alckmin revelou que foi convocado pelo presidente Lula para uma reunião em Brasília ainda neste domingo. O encontro será dedicado a discutir os últimos ajustes no texto do decreto de retaliação comercial contra os Estados Unidos. Inicialmente, o vice-presidente pretendia viajar para a capital apenas na segunda-feira, mas antecipou seus planos a pedido de Lula. A expectativa é que o documento contenha não apenas a aplicação de tarifas equivalentes, mas também outros adendos. Donald Trump já avisou que não vai aceitar qualquer tipo de retaliação. Os próximos dias serão decisivos. Lula está entrando numa briga que não pode vencer. O que tem a ver BRICS e Foro de São Paulo? Tem alguma semelhança entre esses dois grupos? Eu vou te explicar nesse vídeo algo que eu percebi agora e que pode explicar muito bem o que está acontecendo e por que os Estados Unidos está tendo essa reação contra o Brasil. E não é só Bolsonaro. Como vocês sabem, durante 60 anos criou-se o Foro de São Paulo, onde líderes da esquerda latina se reuniam para se elegerem, para um ajudar os outros para a sua eleição, sempre usando dinheiro do narcotráfico. O que aconteceu? O objetivo era colocar líderes da esquerda nas presidências dos países da América Latina para depois criar uma espécie de continente bolivariano, acabar com as fronteiras e tudo se tornar um grande país, uma grande união contra os Yankees, contra o imperialismo, aquela balela de maconheiro. Qual foi o resultado prático do Foro de São Paulo? Eles conseguiram colocar líderes de esquerda no poder, só que esses líderes destruíram a economia dos seus países. Então esses países não tinham mais condições de financiar o Foro de São Paulo. Cuba, Venezuela, Bolívia, são vários exemplos de países onde os líderes chegaram à presidência, só que eles quebraram seus países. Ou seja, o objetivo de financiarem uns aos outros foi pelo ralo. Lula teve uma ideia. Tudo bem, o Foro de São Paulo está enfraquecido, mas nós podemos criar agora uma espécie de Foro de São Paulo amplificado, que é o BRICS. Aí sim, nós estamos falando de muito dinheiro. China, Irã, Índia, o Irã, a gente está nessa porra, tem cabimento. África do Sul, Brasil, poderiam se ajudar mutuamente, colocando líderes de esquerda, da China não precisa nem falar nada, mas líderes esquerdistas, e esses poderiam se financiar uns aos outros, se distanciando do Ocidente e do mundo democrático. No dia 1º de janeiro desse ano, saiu essa notícia. Brasil assume presidência do BRICS, com foco em meio ambiente, comércio e inteligência artificial. O foco está aqui, gente. Brasil assume a presidência do BRICS. Desde o momento em que o Brasil assumiu a presidência do BRICS, Lula, que se tornou o presidente do BRICS, tem feito declarações anti-americanas constantemente, querendo retirar o dólar como moeda usada no câmbio e no comércio internacional, a desdolarização do mundo, e retirar o Brasil e os países de comércio em parcerias com os Estados Unidos, jogando tudo no colo da China. Só que o Donald Trump percebeu isso. Isso já estava no radar do Donald Trump. O que o Trump fez agora?
E ele falou, ele vai para cima dos BRICS. Sim, vai para cima, porque o que ele está percebendo é que o BRICS está se tornando o novo Foro de São Paulo, um grupo de países ditatoriais fomentando líderes de esquerda para ficarem eternamente no poder. Pois bem, ele foi com a artilharia das tarifas. E logo que ele começou com a artilharia das tarifas, vamos lá, o que aconteceu? Os países do BRICS começaram a recuar e abandonar o Lula. Olha o que a Rússia disse. A ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler do Vladimir Putin, o presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa tem sido criticada por Donald Trump, que ameaça o bloco com tarifas de 100%. A ideia inicial de que causou toda essa convulsão, não é à toa que o Brasil está com a tarifa mais alta entre todos os países, foi do Lula. Lula queria usar o BRICS como ele usou o Foro de São Paulo. O problema é que dessa vez quem está na presidência dos Estados Unidos é uma pessoa esperta, entendeu o que estava acontecendo e foi para cima. Resultado, os países que antes estavam com o Lula já estão se debandando. Nessa cúpula do BRICS que teve no Brasil, o Putin não veio, não apareceu. Não só o Putin não veio, como nós vamos falar agora do Xi Jinping. Após BRICS sem Xi Jinping, o governo brasileiro veio esfriar acordos imediatos com a China. A China, pela primeira vez, não compareceu à cúpula do BRICS. Pela primeira vez. Teve um conflito de tarifas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a cobrar 100% de tarifa, a China recuou. E acredite ou não, a China retirou tarifas de vários produtos que ela exporta para os Estados Unidos. E aqui vem o outro país que também saiu recentemente. Enquanto o Brasil fica no alvo, Índia tenta escapar da metralhadora tarifária de Trump, apontada por BRICS. O país tem se esforçado para mostrar aos Estados Unidos que não concorda com planos do bloco de substituir o dólar como moeda de referência em transações comerciais e se distanciar da posição favorável do Lula. Peraí, principais países do BRICS, Rússia e China. Desculpa, China e Índia. São os principais países no que diz respeito a produto interno bruto e tal. População. Então nós já estamos vendo os dois principais países se afastando do Lula, Rússia se afastando, o Irã não veio, obviamente, como quer ser bombardeado pelos Estados Unidos de novo. O Donald Trump está conseguindo isolar Lula completamente. Lula está se tornando radioativo não apenas na política nacional, mas na geopolítica. Índia e China se afastando do Lula e negociando as tarifas com Donald Trump. Qual foi o único país, o único governo, país não, mas o único governo que até agora se posicionou da forma mais imbecil e kamikaze, querendo bater de frente com os Estados Unidos? Se você disse Lula, você está certo. Lula quer bater de frente com os Estados Unidos, completamente ensandecido, enquanto países que são milhares de vezes mais fortes que o Brasil estão entendendo que tem que sentar na mesa e conversar. Só que aí vem o plus disso tudo. As condições do Donald Trump com outros países são condições de não entrar nessa onda do BRICS e não entrar com conflito econômico contra os Estados Unidos. Mas para o Brasil, ele reconhece que o Brasil está virando uma ditadura e colocou algumas condições a mais. Dentre elas, o fim da perseguição da direita, o fim desse julgamento absurdo e que o Moraes pare de jogar o nosso país cada vez mais no lixo internacional. O mundo já vê o Brasil como uma proto-ditadura. Isso aqui já não é um país democrático, só é na cabeça dos ministros do STF e na bolha que eles vivem de puxa-sacos. Mas para o resto do mundo, todo mundo já percebeu. Então a ideia do Lula era transformar o BRICS no Foro de São Paulo. Dessa vez os Estados Unidos não fez como antigamente não ter percebido, percebeu, reagiu, afastou os outros membros do BRICS através dessa guerra tarifária, ficou o Brasil isolado, o Lula completamente isolado, radioativo, salivando de ódio, tentando comprar briga com o país mais forte economicamente dizendo do mundo. Onde que isso vai dar? A culpa é de quem? Lula está desde o início que ele assumiu a presidência do BRICS, falando em bater de frente contra os Estados Unidos, desde o início, e fica falando sobre a ameaça do Donald Trump. Por favor, o Brasil tem que entender, a culpa disso tudo tem um nome, são duas pessoas. Lula, por comprar briga econômica com os Estados Unidos, e Alexandre de Moraes, por querer transformar um dos maiores países das Américas em uma ditadura. Dificilmente Donald Trump aceitaria isso.
uma ditadura dominada por um país comunista que tem, acho que, os Estados Unidos como inimigo. Não, isso não vai acontecer. Então, esse é o resumo. Assim, ficou claro o que estava acontecendo. Nós estamos vendo uma interferência internacional para impedir que o Brasil se torne uma ditadura, para impedir que o Brasil compre uma briga econômica com um país muito mais forte que ele e que seja muito mais prejudicado. Eu te garanto, se o Lula e o Moraes continuarem fazendo o que eles estão fazendo, a situação vai agravar e escalar a um ponto que talvez nós passaremos por uma das crises que nunca, jamais foi sequer cogitada por ninguém no nosso país. Ainda Donald Trump vence Lula na OEA e abre caminho para a condenação do STF. É isso mesmo. Veja o vídeo. Donald Trump derrota Lula de forma humilhante na OEA e com isso ele dá um imenso passo na direção da condenação do STF pelos seus abusos e eu vou te explicar direitinho essa história e o porquê. Então, meu muito bom dia para você nesse domingo. Que seja um domingo abençoado para vocês e abençoador. Com isso eu quero dizer que você possa espelhar as bênçãos que você recebe de Deus para as pessoas ao seu redor, para você, para sua família. E eu vou buscar hoje o meu filho num acampamento cristão, o que é um excelente modo de eu estar começando o meu dia. E para você começar o seu dia muito bem também, eu já trago para você uma excelente notícia aqui. Nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia de hoje, desse domingo, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o governo Lula arregou para o governo Trump e perdeu uma importante disputa por uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos lá da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Em segundo lugar, eu vou te mostrar como que isso é uma grande vitória para nós da direita, com impactos profundos e significativos para a nossa luta por liberdade. Bora então para o primeiro ponto, diretamente com essa manchete que saiu aqui na Gazeta do Povo. Governo Lula desiste de disputar vaga em comissão da OEA em meio a embate com Trump. Deixa eu fazer aqui uma recapitulação com vocês antes. A Comissão de Direitos Humanos da OEA, ela avalia abusos contra direitos humanos dos países membros, dentre eles o Brasil. E se essa comissão verificar os abusos contra a liberdade de expressão e contra outros direitos humanos aqui no Brasil, ela pode recomendar que os casos sejam julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte, por sua vez, ela pode derrubar as decisões do STF que sejam abusivas e pode ainda mandar indenizar as vítimas dos abusos praticados pelo Supremo. Você entendeu a importância disso? Está em definição as vagas da comissão. A comissão é um órgão executivo, ela avalia abusos e, entendendo que existe, recomenda o julgamento pela corte. A corte pode derrubar as decisões do STF e mandar indenizar as vítimas do Supremo Tribunal Federal. Você entendeu, gente, o tamanho da importância disso? Aí o Brasil, adivinhe, o governo Lula tinha indicado para ocupar uma vaga na comissão um ativista militante, o Fábio de Sá e Silva. Ele ocuparia, segundo Lula queria, uma das 3 vagas disponíveis na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 2 dessas vagas já foram preenchidas com candidatos que foram apoiados pelos Estados Unidos. E só faltava uma vaga a ser preenchida, que estava entre o militante lulista Fábio de Sá e Silva e o candidato do México, o José Luiz Caballero Ochoa. Para quem não lembra, o Fábio de Sá e Silva é um militante progressista pró-Supremo Tribunal Federal, pró-Moraes, anti-Lava Jato, que diz que aqui no Brasil não tem abusos hoje, não tem ilegalidades, não tem censura, não tem nada. Só tem aí o Supremo Tribunal Federal defendendo a democracia. Palhaçada é pouco para definir o que esse Fábio acredita. E não foi por outra razão que o governo Lula resolveu indicar logo ele para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque lá ele ia fazer o embate a favor do governo Lula e do STF, e ia atuar para impedir qualquer tipo de punição internacional contra os abusos do Supremo. E agora, então, sorria e comece o seu dia bem, porque a derrota do governo Lula e do militante Fábio de Sá e Silva foi humilhante. Olha aqui. O órgão, a comissão, analisa denúncias de violações de direitos humanos, incluindo o caso envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Candidato brasileiro, professor e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, Fábio de Sá e Silva, recebeu apenas 3 votos dos países membros, enquanto o concorrente Ochoa teve 23. 5 países votaram em branco. Gente, que lavada!
23 contra 3 votinhos. Que vexame, que humilhação para o governo Lula e que vitória para nós da direita. Não se enganem, essa vitória ela não é uma vitória do governo Trump, não é uma vitória dos Estados Unidos contra o Brasil, essa vitória é da liberdade contra a tirania. É uma vitória do povo brasileiro, dos cidadãos de bem, dos injustiçados, dos perseguidos pela tirania judicial do STF, de todos aqueles que acreditam que sim, o STF abusa e ele deve parar de abusar e deve ser responsabilizado pelos seus erros. E agora essas pessoas todas, nós temos uma chance de lutar por punições contra os algozes do Brasil e por indenizações em favor das vítimas. Se você ficou feliz com essa grande vitória da liberdade contra a tirania, então senta o seu dedo aí no like com força para que mais pessoas saibam dessa novidade maravilhosa. Não vão compartilhar, dar like que faz a nossa mensagem chegar mais longe só quando tem uma coisa ruim que indigna. Vão compartilhar também quando é uma notícia boa. A gente tem que comemorar as nossas vitórias, aquilo que acontece de bom. Porque vamos falar sério, tem tanta coisa ruim, não tem? E vamos agora então para o nosso segundo ponto, que é a importância dessa vitória para nós da direita. É o seguinte, gente, a OEA é o órgão ao qual o Pedro Vaca Villarreal, que veio aqui ao Brasil analisar a situação da liberdade de expressão no país, está vinculado. Eu já tinha mostrado aqui no canal como que eu recebi informações de uma fonte bem posicionada lá dentro da OEA, de que a ambição pessoal do Pedro Vaca era se tornar um membro da corte, depois de ele ser hoje um membro da comissão como ele é. Ou seja, ele está passando pela comissão e ele quer depois virar juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço judicial da OEA, enquanto que a comissão é o braço executivo e administrativo. Com a derrota do Brasil e os Estados Unidos emplacando 2 candidatos, além do fato de que os Estados Unidos são responsáveis por metade do financiamento da OEA, os ventos da política lá na OEA definitivamente mudaram de direção para favorecer a direita e os conservadores, criando incentivos para que o Pedro Vaca, que tem uma natureza ali política na sua atuação, faça um relatório agora duro contra o Brasil e contra o STF, que recomende punições efetivas ao Brasil e talvez até os casos de violação de direitos humanos sejam julgados diretamente pela Corte Interamericana em seguida. E lembre, essa corte tem o poder de mandar indenizar as vítimas das violações, cassar as decisões do STF e garantir que as garantias processuais, os direitos dos investigados e réus sejam respeitados. Sem falar no impacto político e midiático que uma condenação do Brasil teria no palco global, trazendo ainda mais visibilidade, exposição para esses abusos do STF mundo afora. E para continuar esse trabalho de denúncia desses abusos, eu preciso falar para vocês da Gazeta do Povo, que é o jornal que trouxe essa baita novidade aí pra gente.